No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini. Estamos começando agora o episódio número 47 com mais um livro para empreendedor. Você está prestando atenção? Ou já se distraiu checando seus e-mails, mensagens, Facebook e qualquer outra rede social? Resistiu ao impulso de deixar sua mente divagar? Se tiver resistido, muito bem. Porque quando você está lendo um texto, normalmente fica distraído por mais de 40% do tempo. Mas quais são os benefícios de ficar focado por um longo período? Uma palavra: sucesso. Combinando pesquisa de ponta e descobertas práticas, Daniel Goleman mostra por que a base do sucesso em todas as áreas da vida é sua capacidade de ter foco. Segundo o autor do best-seller Inteligência Emocional, a atenção funciona de forma muito parecida com um músculo. Se não utilizarmos, fica atrofiado. Se o exercitarmos, se desenvolve e se fortalece. Numa era de distrações intermináveis, Goleman argumenta que precisamos aprender a aprimorar nosso foco se quisermos prosperar no mundo complexo em que vivemos. Aqueles que alcançam rendimento máximo, seja nos estudos, nos negócios, nos esportes ou nas artes, são precisamente os que prestam atenção no que é mais importante para seu desempenho. Foco é uma ferramenta essencial. É o que diferencia um especialista de um amador, um profissional de sucesso do funcionário mediano. Foco traz um olhar inovador sobre o segredo para o alto desempenho e a realização, e mostra como a atenção tem um papel fundamental para o sucesso. Meu amigo, é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje, com o livro Foco, de Daniel Goleman. Seja muito bem-vindo e vamos em frente! Olá, eu sou Gustavo Carriconde, sejam muito bem-vindos ao Resumo Cast, episódio 47. E hoje vamos falar de foco. O autor, Daniel Goleman, já era conhecido por seu best-seller Inteligência Emocional. Agora ele tenta entender o que está acontecendo com a atenção das pessoas, redefinindo importantes conceitos sobre foco, em um momento em que a humanidade entra na era da abundância da informação. Com o auxílio da tecnologia, o homem nunca teve tantos dados e insights para o estudo do foco como se tem hoje em dia. No entanto, nunca na história as pessoas sofreram tanto com as distrações que surgem da mesma tecnologia. O foco, na verdade, é apenas uma forma de descrever onde está direcionada a nossa atenção. O segredo é justamente esse: reconhecer o momento e direcionar a atenção para o local apropriado. Segundo o autor, a nossa habilidade de focar determina não só a maneira como aprendemos, mas também a nossa performance mental, física e até mesmo influencia no sucesso que teremos na vida. A ideia principal do livro é que foco é a habilidade de colocar a sua atenção onde você quiser, quando você quiser e por quanto tempo quiser. Existem 3 tipos principais de foco. O foco interno, que vai fazer com que você consiga gerenciar-se pessoalmente e conhecer as suas limitações. É a nossa habilidade de exercer o chamado controle cognitivo e nos darmos conta de que iremos fazer uma coisa errada e mudar de ideia antes de cometer o erro. O foco no outro serve para conseguirmos fazer a leitura precisa das pessoas e comunicar-se efetivamente, causando o impacto desejado. O terceiro tipo de foco é o foco externo e é necessário para o planejamento estratégico. É o foco que vai lhe permitir entender como funcionam os sistemas,
Quais são as características das novas tecnologias e como elas podem ser utilizadas? Como são as relações dentro das grandes organizações, como elas funcionam e qual o impacto dos nossos atos no planeta e na sociedade? Esse é um foco mais macro que nos ajuda a compreender o ambiente como um todo. Gustavo, eu quero começar esse nosso episódio com uma reflexão. Nós temos uma visão em muitas pessoas, assim como o autor, que por motivos óbvios defendem a importância do foco para o sucesso. Assim como nós temos outros pensadores e outras visões que defendem a importância da falta de foco em alguns momentos da sua vida. Eu, inclusive, já terminei uma palestra usando essa frase: não tenha foco. E eu quero compartilhar, antes de nós entrarmos em mais detalhes sobre o livro especificamente, quero compartilhar aqui com quem nos ouve essa reflexão, onde não existe, assim como tudo que nós falamos, certo ou errado, apenas uma reflexão para que a gente possa, inclusive, discutir aqui durante o episódio dessa semana. Bom, por motivos óbvios, como eu comentei, e o Gustavo já falou, nós vivemos aí numa era recheada de informação. E estamos a todo momento, em todo lugar, sendo mergulhados em informação, em possibilidades, em atividades, e nós acabamos fazendo muitas delas ao mesmo tempo. Imagino que você que está nos ouvindo agora no Resumo Cast esteja talvez fazendo alguma outra atividade. Pode ser que você esteja dirigindo, caminhando ou fazendo qualquer outra atividade simultaneamente. Mas falando especificamente de negócios, de empreendimento, de empreendedorismo, nós temos duas visões bastante distintas. E onde eu defendo a importância de ter falta de foco, e foi onde eu vivi isso na prática, eu compartilho com você, é um momento principalmente onde você está iniciando a sua caminhada. Quando você está iniciando a sua caminhada, quanto mais experiências diferentes, quanto mais atividades diferentes, quanto mais negócios diferentes você estiver envolvido, mais fácil vai ser você identificar o seu propósito, identificar a sua missão, identificar os seus pontos positivos, seus pontos fortes e os seus pontos negativos e também, logicamente, identificar qual é o negócio que você vai querer focar a partir de um segundo momento. Ou seja, existem momentos da sua vida que é importante você não ter foco, onde nós podemos fazer atividades simultaneamente, inclusive com o objetivo de validação, de descoberta, trazendo o conceito de Lean Startup para dentro da nossa vida pessoal. E um segundo momento, assim, quando você descobre ou identifica de forma mais clara a sua missão, o seu propósito, um projeto, um negócio, um empreendimento, aí sim, logicamente, nós entramos no tema deste livro, da importância de ter foco para conseguir executar e colocar de pé uma única atividade, de conseguir focar a sua atenção em um único ponto, em um único lugar, que é o objetivo deste livro. Existe uma parte do nosso cérebro que contém muito mais informações do que conseguimos acessar conscientemente. É como se ela estivesse lá, escondida, esperando o momento certo para surgir. As pessoas que possuem um foco interno são as que conseguem aprimorar a conexão com essa parte do cérebro e vivem sintonizadas com seus valores e propósitos. Esse tipo de foco nos permite aprimorar a qualidade das nossas decisões de forma inconsciente. O futuro nada mais é do que o conjunto de decisões que as pessoas tomam no presente. Por isso, quem possui um foco interno aprimorado tem o auxílio de uma parte importante do seu cérebro diante de uma situação que vai impactar nos diversos eventos futuros. Para ilustrar esse conceito, o autor utiliza a história de um vizinho seu que tentou se tornar diretor de cinema, conseguiu fazer o seu primeiro filme e foi contratado então por um estúdio maior, onde se decepcionou de certa forma com a quantidade de edições e cortes que o estúdio fazia nas suas obras. Foi então que ele decidiu investir todo o seu patrimônio para produzir o seu próprio filme de forma independente e se libertar das políticas dos estúdios. Ele foi taxado de maluco, pois ninguém fazia isso na época. O risco era muito grande.
Ele passou por muitas dificuldades, pediu financiamento para 10 bancos diferentes e apenas o 11º banco lhe emprestou o dinheiro. Enfim, ele seguiu seu propósito e se manteve focado no que acreditava e finalmente conseguiu finalizar o seu filme. O nome do filme era Guerra nas Estrelas e essa é a história do seu criador, George Lucas. O foco interno talvez seja um dos focos mais importantes que nós precisamos ter. Ele é a chave para qualquer profissional se motivar, ter metas, ter objetivos e se controlar de fato, como o Gustavo comentou, no seu propósito, na sua missão. Todo mundo precisa ter um foco interno bastante alinhado e equilibrado para onde você quer ir. Pode ser que o seu foco externo, que as circunstâncias externas mudem e provavelmente vão mudar durante o caminho, mas você precisa ter internamente a convicção de onde você quer ir, de onde você quer chegar, do que você quer fazer de fato na sua vida. O foco interno nos põe em sintonia com nossas intuições, com nossos valores principais e com nossas melhores decisões. Uma das ferramentas para ajudar a manter o seu foco interno, que nós já falamos inclusive aqui em outros episódios, mas o autor volta a reforçar, é a respiração e a meditação. Quando nós praticamos de forma constante, diária, frequente, a respiração e a meditação, nós conseguimos de fato nos conectar com o nosso foco interno e com as nossas raízes no que se refere a esse sentido. E ele dá o exemplo inclusive do Steve Jobs, que era um cara altamente focado e que fazia muita meditação para ajudar a manter o seu foco interno em sintonia. Ao meditar, Jobs entrava no estado de consciência aberta. Experimentos sugerem que estar nesse estado, que é dar atenção a tudo que está passando na mente, é a fonte dos pensamentos mais criativos. É ir além de reunir informações e ter uma atenção seletiva, um processo que usamos para resolver um problema particular. É liberar o cérebro para fazer as associações acidentais que levam às novas percepções. Artistas e inventores costumam praticar devaneios produtivos. É chamado também do ócio criativo, aquele momento onde você está, de certa forma, com a sua mente vazia. E para isso, concentrar a sua mente, concentrar os seus pensamentos na respiração, que é de fato o que a meditação proporciona, ajuda a você estabilizar e focar de fato no seu foco interno. Existem 2 tipos de atenção. Aquela atenção que você voluntariamente direciona para algo, e também existe um segundo tipo de atenção, que é aquela atenção que nos seduz e nos hipnotiza e acaba nos sequestrando daquilo que queremos fazer. Sabe aquele barulhinho do telefone dizendo que já chegou uma nova mensagem? Esses são os 2 sistemas que estão em constante conflito em nossos cérebros. O autor descreve uma situação onde algum problema fica surgindo e saindo constantemente da nossa mente. Não é de todo prejudicial ficar pensando em problemas, pois é dessa forma que as soluções surgem. Mas quando você se paralisa diante desse problema, por não ter nada que possa fazer ou não enxergar uma solução viável, acaba entrando em um estado que o autor chama de ruminação infrutífera. A pessoa se torna refém desse pensamento e o ciclo nunca se completa com a solução adequada. Para sair do estado de ruminação e entrar na reflexão produtiva, ou seja, dar o primeiro passo em direção à solução, é preciso aplicar uma solução experimental, nem que seja uma solução provisória. A ideia é quebrar o ciclo e transformar a preocupação em ação. A partir daí, você terá mais insights e vai conseguir se expor a alternativas diferentes. Estamos sem tempo para refletir. Sem essa pausa, não conseguimos digerir o que está acontecendo ao nosso redor. Os circuitos cerebrais usados pela concentração são os mesmos que geram a ansiedade.
uma doença que está contaminando grande parte das pessoas nesse século. Quando aumenta o fluxo de distrações, a ansiedade tende a aumentar na mesma proporção. E como nós podemos então escapar dessa armadilha, segundo o autor? Bom, primeiro, dormir bem ajuda na concentração. Mas o melhor exercício é criar um período em que as interrupções sejam proibidas. Isso significa não ter reuniões, receber ligações, ver e-mails ou ter contato com qualquer outra fonte de distração. Isso pode ser feito antes do trabalho ou durante o expediente, em uma sala de reuniões, por exemplo, por pelo menos 10 minutos. Os chefes precisam entender que, para ter bons resultados, suas equipes devem ter tempo para se concentrar. E isso significa dar a oportunidade a elas de ter momentos sem interrupções. Quantas vezes no seu dia, durante o seu trabalho, durante a sua atividade, você é interrompido por algum tipo de atividade externa? Quantas vezes você começou um trabalho de concentração, de planejamento, de criatividade e qualquer uma dessas distrações te atrapalharam? Mais uma vez eu volto a defender aqui a importância do equilíbrio dos dois momentos. E inclusive falando do local de trabalho. Nós temos momentos que precisamos aflorar a criatividade, que nós precisamos estar em contato com outras pessoas. Eu tenho isso muito claro no meu dia a dia também. Tem momentos que eu preciso estar junto com pessoas, que eu preciso estar em eventos, que eu preciso estar numa sala junto com várias pessoas para trocar ideias, para compartilhar informações, para fazer um brainstorm. Mas tem momentos e tem atividades que eu preciso estar isolado, que eu preciso estar trancado dentro de uma sala para fazer atividades que eu sei que eu preciso fazer e são importantes. Por isso que é importante para você conseguir distinguir essas duas atividades e saber que no momento que você precisa de fato se concentrar, você precisa de fato se afastar dos barulhos externos, se afastar do mundo externo e concentrar na sua atividade sem interrupção nenhuma. É importante você saber distinguir as duas atividades, não fazer apenas uma e não outra, mas em determinados momentos você precisa estar extremamente focado e isolado. Não por acaso muitas empresas já adotam essa prática, onde em alguns momentos do ano seus funcionários eles se retiram para lugares bastante isolados com esse objetivo de se concentrar unicamente na sua atividade. Isso é muito comum, por exemplo, também quando eu preciso escrever um livro, eu preciso entregar um livro numa data X para a editora, ou qualquer outra atividade que eu preciso fazer que depende de foco. É importante que eu me livre de todas as distrações, me livre de redes sociais, me livre de e-mail, me livre de telefone, porque eu sei que eu preciso de fato me concentrar e não cair na armadilha desse excesso de informação e interrupção que nós vivemos no dia de hoje. Assim como você vai para a academia e faz repetições para aumentar o tamanho e a resistência dos seus músculos, a atenção e a capacidade de focar também devem ser exercitadas da mesma forma. Mas assim como você não levanta um peso e fica segurando ele por horas quando vai exercitar os seus músculos, para exercitar a sua atenção, você não deve focar sem parar em alguma coisa. Deve focar e relaxar diversas vezes, da mesma forma que uma repetição na academia. O autor sugere o seguinte exercício: quando estiver em um local apropriado, tente fechar os olhos e preste atenção na sua respiração. Foque em cada movimento, inspirando e expirando o ar dos seus pulmões. Depois de alguns momentos, você vai perceber que a sua mente está querendo desviar o foco. Agora é a hora de trazê-lo de volta. Esse é o exercício: perder o foco e trazê-lo de volta. Sabe quando você está escrevendo um e-mail ou fazendo algum trabalho e alguma coisa lhe distrai? Esse é um bom momento para trazer de volta a atenção e exercitar a sua capacidade de focar. Uma outra forma de treinar o foco interno nas suas próprias emoções diante de uma situação difícil de estresse, ou até mesmo quando vai responder um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp,
é pensar num semáforo. A primeira luz é vermelha. Pare, se acalme e contenha o seu impulso. Na segunda luz, a amarela, pense em todas as formas como poderia reagir ou em todas as respostas que poderia dar. E pense também quais seriam as consequências de cada uma. E finalmente, na luz verde, selecione a melhor opção e vá em frente. Existem diversas outras maneiras de treinar a atenção e o foco, como jogos e aplicativos específicos para isso, meditação, exercícios físicos e até mesmo reservar algumas horas do dia para simplesmente descansar. Dessa forma, você preserva os seus níveis de energia para quando precisar realmente focar com intensidade em alguma coisa. As atividades que mais deram certo e resultado para mim no que se refere a desenvolver a minha atenção foram, sem dúvida nenhuma, a meditação e a corrida. A meditação, como o Gustavo já comentou, é um exercício que você deve fazer diariamente. Pode ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, onde você vai se policiar para se concentrar unicamente na sua respiração e parar de pensar aí nos problemas e nos acontecimentos externos do seu negócio. É difícil começar a fazer isso, não é fácil primeiro criar o hábito e também não é fácil você conseguir se concentrar em uma única coisa, se concentrar na sua respiração, parar de ter pensamentos externos. Mas seguindo o comparativo da atenção, é como um músculo que você precisa desenvolver, é um hábito que você vai exercitando e conforme os dias, conforme os tempos, vai ficar não só muito mais fácil e prático, mas como você vai sentir que o seu corpo, a sua mente precisa disso para você, de fato, conseguir manter-se equilibrado, manter-se em atenção e manter-se focado. Não por acaso, grandes empresas, grandes corporações já estão adotando essas práticas durante e no meio do seu trabalho. Eles sabem que precisam ter tempos de descanso e tempos de respiração e meditação para ajudar, inclusive, na produtividade do seu trabalho. E a outra atividade que eu faço para desenvolver ainda mais a minha atenção, como eu comentei, é a corrida. Quando eu estou correndo, eu estou desconectado do mundo. Eu não tenho para onde fugir a minha atenção, a minha mente. É só eu e a minha mente. Eu não tenho nenhum tipo de interrupção externa, eu não tenho como ver e-mails, como ver mensagens, como ver redes sociais. Eu estou correndo unicamente com a minha mente. E é um momento, talvez aí de meia hora, de 1 hora, que eu, obrigatoriamente, eu tenho que me lidar com a minha mente. Eu tenho que lidar com os meus pensamentos, eu tenho que ficar refletindo, eu tenho que ficar, de fato, meditando de alguma forma durante essa prática. Por isso, para mim, é uma oportunidade muito grande manter o foco naquilo que eu estou fazendo e também ajudar a distrair a minha mente. E uma terceira coisa que eu também aplico no meu dia a dia, que pode ajudar você no que se refere à atenção, é a técnica do Pomodoro. Existem até aplicativos que você pode baixar no seu celular da técnica do Pomodoro, que basicamente ele te ajuda a focar 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos em uma única atividade, até o momento que despertar o seu celular, despertar o seu relógio. Você pode colocar o próprio relógio para fazer isso, mas onde você foca 20 minutos sem interrupção nenhuma em uma única atividade, e a partir do momento que chegar esse tempo, você aí se permite fazer alguma outra coisa. Você se permite entrar na rede social, você se permite ir dar uma volta, dar uma caminhada, e depois você de novo foca mais 20 minutos interruptos nessa atividade. Por que isso funciona? Porque é muito mais produtivo eu focar 20 minutos diretos e focados sem interrupções numa atividade do que eu ficar 1 hora indo, voltando, divagando a minha atenção e os meus pensamentos. Então é mais fácil a gente focar pequenos espaços de tempo e dar um intervalo para descontrair a nossa mente, descontrair o nosso corpo e depois voltar para essa atividade. Então, meditação, corrida e técnica do Pomodoro, para mim, são as práticas que mais me ajudam no meu dia a dia para manter e exercitar a minha atenção.
O autor analisa a regra das 10.000 horas para se tornar um expert em algo. Apesar de ser um ingrediente presente em quase todos os casos de sucesso, existem alguns detalhes que devem ser levados em consideração quando estamos praticando para atingir a perfeição. Praticar simplesmente sem nenhum critério pode ser perigoso. Vamos supor que você esteja praticando para jogar tênis e comete sempre os mesmos erros. Nesse caso, praticar esses mesmos erros durante 10.000 horas não vai lhe tornar um jogador melhor. É preciso acrescentar alguns ingredientes. É preciso praticar de forma inteligente. A prática inteligente propõe que seja estabelecida uma meta. É necessário saber onde se quer chegar. Além da meta, é preciso praticar com foco para ter certeza que você não está apenas perdendo seu tempo. É como fazer um exercício físico sem prestar atenção na postura, ou ler um livro sem se dar conta do que você está lendo. E, finalmente, talvez o maior ingrediente da prática inteligente e que vai manter você focado é o feedback. Precisamos ter alguma forma de saber o que está sendo feito de errado para poder fazer os ajustes. É nesse momento que ocorre o verdadeiro aprendizado a caminho da perfeição. É por isso que os bailarinos praticam diante do espelho. É por isso que os atletas de ponta possuem os seus treinadores. E os grandes executivos possuem os seus coaches. Gustavo, a crítica do autor à tese das 10.000 horas do livro Fora de Séries, que nós inclusive já vimos aqui no ResumoCast, me acende aí um ponto importante para a gente reforçar para quem está nos ouvindo. O Goleman diz que a tese é uma meia-verdade, né? E baseado em estudos mais profundos, ele conclui que seria preciso mais do que apenas 10.000 horas, né? Que seria indispensável praticar de forma inteligente e não puramente mecânica, tendo de forma a aprender com o que você faz, aprender com a prática, aprender com os erros, ter um treinador, ter um coach, ter feedback para saber reconhecer os erros e corrigir esses erros durante as 10.000 horas. E eu concordo em partes, de fato, com o autor, faz muito sentido essa colocação dele e vale nós colocarmos essa reflexão para muito do que nós falamos aqui no ResumoCast em relação à importância de errar, a importância de tentar, a importância de fracassar. De nada adianta nós estudarmos 10.000 horas, de nada adianta nós errarmos durante o caminho, nós fracassarmos durante os negócios, se nós não aprendermos com isso. E tem muita gente que, na verdade, parece óbvio, mas acaba não fazendo isso. Comete um erro, fracassa num negócio e volta a cometer o mesmo erro, e volta a cometer o mesmo fracasso, porque não aprendeu, de fato, com o erro, não aprendeu nesse processo das 10.000 horas. Por isso que a lição que ele deixa, a lição que nós deixamos aqui para você, é que nós precisamos estar aprendendo e se desenvolvendo a todo momento. Nós precisamos estar conscientes e refletindo sobre aquilo que nós estamos fazendo, essas 10.000 horas que nós estamos fazendo, isso que nós estamos errando, isso que nós estamos fracassando, isso que nós estamos tentando. Ele não pode servir apenas para contar como mais um número, não pode ser apenas mais um livro que eu li, não pode ser mais um podcast que eu ouvi. De fato, isso tem que agregar para a minha vida, de fato eu tenho que aprender de forma prática com isso, eu tenho que aprender com os erros que eu cometi e eu tenho que conseguir mudar esse processo se eu quiser de fato ter resultados diferentes. Então fica aí a reflexão do autor em relação às 10.000 horas e com certeza fazem todo sentido na visão aí de aprender com os seus erros e não apenas focar em cometer erros. Cometa erros, mas aprenda com os seus erros, aprenda com as suas horas, aprenda com a sua prática. Vamos finalizando mais um episódio do ResumoCast. Eu quero reforçar para você a minha opinião em relação ao tema do foco, da importância de você manter o equilíbrio na sua vida. Alguns momentos você vai precisar não ter foco, abraçar várias atividades, dizer sim para muitas oportunidades, dizer sim para muitas coisas, porque você vai aprender, você vai abrir novas portas, você vai conhecer novas pessoas. Assim como em alguns momentos da sua vida você vai ter que aprender a dizer não,
a, infelizmente, negar alguns projetos, alguns trabalhos, alguns contatos e se focar unicamente em uma coisa, unicamente num projeto, numa atividade. Mas é importante você saber qual é o momento da sua vida que você está e você conseguir equilibrar esses momentos. Equilibrar momentos de foco e equilibrar momentos desfocados com certeza vão ajudar você na sua criatividade e na sua execução dos projetos e dos sonhos que você tem como objetivo. E tem uma notícia nova para você que ouve o ResumoCast. Você já deve saber que o ResumoCast tem uma parceria com a Audiobook, a maior plataforma de audiolivros da América Latina. E a partir de agora você encontra também na Audiobook alguns resumos de livros exclusivos desenvolvidos em parceria com a equipe do ResumoCast e com a Audiobook. Então, a partir de agora existem seis livros que estão disponíveis na plataforma da Audiobook, resumos de 10 minutos que foram desenvolvidos em parcerias com nós e com a Audiobook, narrados pela Audiobook, que você também pode consumir. Se você ainda não se cadastrou na Audiobook, você tem acesso a 30 dias gratuitos. Você pode ouvir os 6 resumos gratuitamente e depois cancelar a sua assinatura se você não gostar, ou você pode continuar sendo um assinante da Audiobook e ouvir ainda mais livros e revistas de negócio. Para se cadastrar, para acessar ou para ouvir, basta você entrar na página resumocast.com.br/audiobook. E o último recado sobre as 2 vagas para a mentoria para as pessoas que vão participar da equipe do ResumoCast para 2017. Recebemos então diversos interessados que enviaram seus vídeos para a gente e a gente está conversando com as pessoas, analisando os vídeos, os currículos, e dentro de breve estaremos divulgando aí então o nome dos vencedores que irão fazer parte então da equipe do ResumoCast e nos ajudar com o nosso propósito, que é o de empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.